pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós falaremos da farmacologia dos medicamentos anti-inflamatórios. Lembrando que é um resumo, né, voltado para o pessoal da nutrição, a disciplina de farmacologia. Bom, lembrando que a inflamação, então, ela é uma reação que ocorre no nosso organismo com o intuito de livrar o nosso corpo de alguma consequência de algum processo lesivo. Então, imagina que você tem ali uma lesão, né, um corte, alguma coisa do tipo, e isso vai provocar rompimento das suas células, né? Elas vão liberar seus constituintes de membrana, fosfolipídios, né, e outras substâncias que estão dentro da célula, e esse processo vai desencadear um processo inflamatório. Quando ocorre, normalmente ou está relacionado a alguma lesão por contusão, alguma coisa do tipo, ou por agentes físicos ou químicos, né, como medicamentos, substâncias tóxicas. Pode ser causada também por corpos estranhos, reações imunológicas inadequadas ou até mesmo por infecções. Lembrando que infecção é o processo onde um micro-organismo ataca o nosso corpo, né? E aí na inflamação, o intuito da inflamação na infecção é de reduzir a carga bacteriana ou, na verdade, eliminar a carga bacteriana, né? Então, uma bactéria que invadiu o nosso corpo, o processo inflamatório tenta resolver esse problema, né? Trazendo células de defesa para o local e atraindo essas células de defesa para matar essas bactérias e tirar ali os vestígios. Bom, no processo inflamatório, como ocorre, né? Nós temos a membrana da nossa célula, que ela é formada por uma bicamada de fosfolipídio, e quando há rompimento, né, esses fosfolipídios são dispersos no tecido, e ali uma enzima chamada fosfolipase A2 transforma esse fosfolipídio em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico ele pode passar por outras enzimas, se transformando em outras substâncias. Se ele passar, por exemplo, pela enzima lipoxigenase, ele vai formar leucotrienos, que desencadeará febre, chamará as células de defesa para o local e vai provocar o processo inflamatório. Ou se esse ácido araquidônico passar pelas enzimas chamadas ciclooxigenase, ele pode ocorrer duas situações: ou ele passa pela COX-1, né, ciclooxigenase 1, ou ele passa pela COX-2, ciclooxigenase 2. Passando pela 1, ela vai promover agregação plaquetária através da formação de tromboxano. Então, o ácido araquidônico passando na ciclooxigenase 1, ele forma tromboxano, e esse tromboxano promove a agregação plaquetária. Isso é importante porque se você tem agregação plaquetária, você estanca uma possível hemorragia. Ou ele pode formar prostaglandinas. Essas prostaglandinas são formadas principalmente pela COX-2, porém a COX-1 também ela faz parte, né, em alguns tecidos. A COX-1 transforma o ácido araquidônico em uma prostaglandina que nós chamamos de prostaglandina fisiológica, ou seja, uma substância, né, que vai produzir muco, vai proteger o nosso trato gastrointestinal. Então a COX-1 no nosso trato gastrointestinal, ele faz essa função de transformar o ácido araquidônico em prostaglandinas que vão auxiliar na produção de muco. Se caso a ciclooxigenase for do tipo 2, ela vai promover inflamação. Então ela forma uma prostaglandina patológica, né? E essa prostaglandina vai desencadear um processo inflamatório e a dor e a febre. Lembrando que nós temos alguns sinais, né, da inflamação, são eles a dor, né, que é causada pela prostaglandina, o edema, que é provocado por conta do acúmulo de substâncias que vão para o local, né, principalmente líquidos,
por conta da permeabilidade vascular, inclusive o rubor, né, que é a vermelhidão, que é causada pela vasodilatação e a passagem de sangue no local, é também provocado pela prostaglandina e outras substâncias que podem ser liberadas no processo inflamatório. Fora isso, nós também temos fora o edema, fora a dor e o rubor, né, que é a vermelhidão, ele pode causar também a perda, né, a incapacidade daquela área lesionada. Bom, então o processo inflamatório, como que ocorre, né? Como um medicamento vai inibir esse processo inflamatório? Então, imagina que aqui eu tenho a minha membrana e essa membrana se rompeu por um processo lesivo. A fosfolipase vai pegar os fosfolipídios que estão aqui nessa membrana, transformar em ácido araquidônico, e aí ou ele vai transformar em leucotrienos ou prostaglandinas ou tromboxano. Se for tromboxano, é sinal que esse ácido araquidônico passou pela COX-1. Se for prostaglandina, a patológica, ele passou pela COX-2. Então, o medicamento anti-inflamatório, ele vai atuar na ciclooxigenase. Infelizmente, a maioria dos medicamentos não são tão seletivos assim, mas a gente vai ver que é importante até essa não seletividade. Então, os medicamentos eles atuam tanto na COX-1 quanto na COX-2. O ideal é que ele tenha preferência pela COX-2, que vai formar essa prostaglandina. Então, se eu tenho um medicamento que age na prostaglandina, ele vai inibir a produção de prostaglandina e, consequentemente, eu tenho diminuição da dor. Então, o medicamento agiu na ciclooxigenase 2, inibiu essa ciclooxigenase, ela não vai mais produzir prostaglandina e essa prostaglandina, então, não vai sinalizar dor vasodilatação e nem febre, porque ela não foi produzida. Já no caso desse medicamento atuar principalmente na COX-1, isso é um certo risco. Por quê? Porque se ele atua na COX-1, ele vai inibir a formação de tromboxano. Essa substância é importante para promover a agregação plaquetária. Se eu não tenho agregação plaquetária, eu não estanco a hemorragia. Então, como efeito colateral, o que a gente observa? Que os medicamentos anti-inflamatórios, eles podem causar sangramentos, justamente porque eles inibem a COX-1 também, juntamente com a 2. E inibindo a COX-1, eu não formo tromboxano. Não formando tromboxano, eu não tenho agregação plaquetária e, portanto, o sangue não vai coagular. Quais são os medicamentos que nós temos no mercado, né? Na verdade, eu coloquei alguns, né? Nós temos os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Que são medicamentos que não possuem ação hormonal. E aí nós temos lá os que são isentos de prescrição, que não precisa de prescrição médica. Aqueles que precisam de prescrição, então são sob prescrição. E aí eu tenho, dentro desse grupo de medicamentos sob prescrição, eu tenho não controlados e os controlados. Então, galerinha, os isentos de prescrição são eles, o ácido acetil salicílico, aí como marca, né, que vocês costumam observar no mercado, você tem lá a aspirina, o AS. Nós temos a dipirona. A dipirona é uma marca, é uma formulação bem difundida. Temos várias marcas de dipirona, né, de fabricantes de dipirona no mercado. A principal é a Novalgina, né, que é a referência. Nós temos o paracetamol. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês verem do referência, né? Notem a ausência de tarja vermelha. Por quê? Porque ele é um medicamento isento de prescrição. E nós temos também o ibuprofeno. E aí, entre os exemplos, nós temos o Advil,
o Buscofen, né? Várias substâncias que possuem ibuprofeno, vários medicamentos que possuem o ibuprofeno na sua composição. Então esses são medicamentos que são isentos de prescrição, então não preciso de receita para ir lá e comprar. Lembrando que apesar de não serem medicamentos que precisem de prescrição médica, é de suma importância a utilização desses medicamentos com orientação de um profissional, porque esses medicamentos causam risco. Eu vou colocar um vídeo para vocês como sugestão no final, mostrando os problemas, os riscos, né, voltados ao medicamento isento de prescrição. Bom, aí nós temos o diclofenaco, que é um medicamento não controlado. Notem que ele tem uma tarja vermelha, né, venda sob prescrição médica, então preciso da receita. Nós temos como exemplo do diclofenaco o Voltaren, o Cataflam. Nimesulida, nós temos o Nisulide. Aí nós temos o Meloxicam, que uma das marcas a gente tem lá o Melocox, o Loxoprofeno, Cetoprofeno, Lornoxicam, são todos medicamentos anti-inflamatórios. Eles têm mais ação anti-inflamatória do que ação analgésica. Esses aqui eles têm mais ação analgésica e antipirética, ou seja, para febre, do que ação anti-inflamatória. E aí nós temos aqueles que são controlados, que são seletivos para COX-2. Por eles terem o risco de formação de trombo, então eles são controlados. Então eles têm alguns efeitos colaterais que são muito perigosos, por isso eles precisam da receita e eu preciso reter uma via na drogaria para que isso possa ser vendido. Então eles são medicamentos ditos controlados. Dentre eles nós temos o Celebra e o Arcoxia, que são os medicamentos mais vendidos. Aí notem na tarja que ele vem escrito: só pode ser vendido com retenção da receita. E aí quais são os possíveis medicamentos que vão... possível alimento, né, que vai interagir com esses medicamentos? Nós temos principalmente ali o alho. O alho ele tem ação anti-inflamatória, a cúrcuma também, e eles podem agir inibindo a COX. Então você vai ter um aumento dessa inibição. E com isso pode acontecer deste alho ou da cúrcuma, né, agir como anticoagulantes. Então, por exemplo, se o paciente toma um anticoagulante ou toma um anti-inflamatório, como ele já tem essa ação de inibição da COX, a COX-1, lembrando que ela forma tromboxano. Se eu inibo ela, não vai ter tromboxano. E se eu inibir e eu não formar tromboxano, isso significa que eu posso ter hemorragia. Então, um dos sintomas um dos efeitos, né, de interação desses medicamentos é possível sangramento gastrointestinal. Então o alho e a cúrcuma podem provocar esse sangramento, além de poderem também causar alguma irritação gástrica juntamente com aqueles medicamentos. O ginkgo biloba também e o ginseng, eles têm ação vasodilatadora e na agregação plaquetária. Então você tomando os medicamentos anti-inflamatórios, você pode ter problemas de cicatrização também, ou até sangramento. E o paracetamol, que interage com basicamente todos os alimentos. Como assim, professor? A sua presença juntamente com o alimento retarda a absorção do paracetamol. Isso não necessariamente é ruim, tá, gente? A presença de alimentos é importante com o uso desses medicamentos, justamente porque evita problemas gástricos. Então, o único problema é que o paracetamol pode demorar um pouquinho mais para agir, porque ele está sendo retardada a sua absorção por conta de presença de alimento, ok? Mas de forma geral é seguro. E as bebidas alcoólicas, que podem provocar lesões gástricas e também problemas hepáticos ou até mesmo renal, juntamente com esses medicamentos. Tá bom, gente? Então, esse é o nosso resumo da aula. Estudem o material proposto e revejam o que a gente viu em sala também. Então, até mais. Um abraço.